E aí, Pega Devs, hoje vamos falar de um assunto extremamente importante para quem trabalha com Pega, que é a visualização de dados em memória. No momento que a gente cria um case, diversas informações são geradas na memória do Pega. E não só isso, essas informações podem ser geradas através de interações do usuário com o case, também podem ser geradas através de integrações da sua aplicação atual com outras aplicações, e também existem dados armazenados em memória, que são os dados da própria aplicação, dados do próprio sistema e da seção atual do usuário. Mas como é que o Pega armazena essas informações? E é isso que a gente vai ver agora. Eu vou abrir aqui o portal e vou criar um case type para que a gente possa visualizar essas informações. Aqui vou criar esse case type de reporting. Aqui ao lado direito, no canto inferior, temos uma engrenagem que quando a gente clica, tem uma barra aqui de várias ferramentas. A ferramenta que a gente vai explorar hoje é a Clipboard, que é essa prancheta aqui. A Clipboard é a ferramenta que a gente utiliza para visualizar os dados em memória no momento que a gente está processando um case. Então, quando a gente clica aqui, vocês podem ver que existem diversas informações aqui, que são o que a gente chama de páginas. A Clipboard ela é dividida em 4 categorias, que são as User Pages, Data Pages, Linked Property Pages e System Pages. A que a gente vai explorar aqui mais são as User Pages e as System Pages hoje. As User Pages, por padrão, geram diversas páginas aqui. Toda a Clipboard ela é composta pelo que a gente chama de páginas, né? E aí cada página é como se representasse um objeto. Vocês podem ver que cada página tem o nome da página e tem a classe daquela página. Uma página importantíssima para que a gente possa analisar no momento que queremos ver dados do case é a PY Workpage. Esse nome PY Workpage é o nome padrão que o Pega dá para uma página de dados que armazena todos os dados do seu case. Então, no momento que a gente clica aqui, nessa página, a gente vai ver a estrutura da Clipboard Page, ou seja, de uma página da Clipboard. Essa estrutura é composta por uma property do lado esquerdo e o seu respectivo valor do lado direito. Então, aqui, o próprio case type ele possui diversas properties que são geradas automaticamente no momento que a gente cria um case. E aí a gente consegue ver várias informações importantes, como por exemplo aqui o PX Create Operator, que é o operador que criou o case, que no caso tem aqui o nome do meu usuário, né? Também existem diversas outras informações que a gente pode ver aqui a respeito do case. Aqui nesse PX InstName a gente tem a instância do case criado, que é como se fosse um identificador. E temos também várias outras informações muito interessantes que a gente pode manipular ao utilizar o nosso case. É importante mencionar também que quando a gente clica aqui nesse mais, é possível ver outras páginas que estão dentro da página do nosso case. Inclusive as páginas que a gente criou, que são o address, que é o endereço, condomínio, que é o condomínio do morador, e aqui embaixo o resident, que é o próprio morador. Então, no momento que a gente criou o nosso case, a gente gerou também essas páginas aqui. Mas aí vocês me perguntam por que essa página aqui, que é a página Issues, essa daqui, não foi gerada, somente essas 3 aqui. Isso acontece porque nós não inicializamos essa página em memória. Ou seja, nós não inicializamos esse objeto Issues. Portanto, ele não vai aparecer aqui na nossa Clipboard, somente os que a gente inicializou. E, inclusive, a gente inicializou o nosso objeto Resident, que é o morador, com a sua data de nascimento padrão, que é a data atual, a data de hoje, né? Aqui, por exemplo. Então, pessoal, a Clipboard ela é muito interessante para que a gente possa ver diversas informações a respeito do case. Se eu clicar aqui, por exemplo, na
página condomínio, a gente vai ver somente a classe dela, mas não podemos ver outras informações a respeito do condomínio. Isso acontece porque os dados do condomínio não foram preenchidos. Então, a gente vai preencher aqui alguns dados e vai ver que o comportamento dessa página vai mudar. Novamente, vamos preencher aqui, teste condomínio, e vamos dizer o número de prédios como 30 prédios. Até agora não vai acontecer nada, porém no momento que a gente vem aqui e clica em Save para salvar as informações, automaticamente essas informações são salvas na memória. E aí quando a gente vem na prancheta de novo aqui, na Clipboard, deixa eu abrir aqui novamente. Quando a gente vem na Clipboard, vem na PY Workpage e clica na página do condomínio, a gente consegue ver justamente os dados que a gente preencheu. Então, isso é muito importante para que a gente possa ver o comportamento dos dados ao longo do case. Inclusive, a Clipboard ela é muito utilizada para encontrar bugs, para debugar e achar problemas e inconsistências nos dados. Outra página bem interessante que a gente pode utilizar é aqui a System Pages. Quando a gente expande aqui as System Pages, a gente consegue ver uma página muito interessante que é a Operator ID. Ela é muito utilizada também. A classe dela é DataAdmin Operator ID e ela é gerada de maneira automática pelo sistema do Pega. Mas qual é a função dessa página? Basicamente, essa página ela guarda os dados do operador atual da sessão. Resumindo, ela guarda os dados do usuário que está logado, como o seu e-mail, o seu username e outras informações. Então, aqui, quando a gente clica nela, a gente consegue ver várias propriedades que são geradas de maneira automática. E, inclusive, a gente consegue ver o nome do usuário. Quando a gente arrasta aqui para baixo, temos aqui o PY User Identifier, que identifica o usuário, que no meu caso é o meu nome aqui, né? E isso a gente consegue ver no momento que a gente vai no nosso operador no Pega. Eu vou minimizar aqui a Clipboard e a gente vai ver isso. Vou voltar para o Dev Studio, clicar aqui no meu ícone que representa o meu operador, clicar aqui em Operator, e aí a gente vê os dados do meu operador. Então é como se aquela página guardasse todos os dados a respeito do meu operador, inclusive aqui o meu nome. Então, uma maneira que a gente pode utilizar essa página Operator ID, que está em memória, é pegar o nome do usuário atual logado e atribuir ao nome do morador. Então, sempre que o usuário logar e criar um case, o seu nome já vai estar aqui por padrão. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos voltar para o Dev Studio. Anteriormente, a gente utilizou o nosso Data Transform PY SetFieldDefault para poder setar a data de nascimento do usuário como a data atual, por padrão. E aí a gente pode usar essa mesma ferramenta, esse mesmo conceito, para poder colocar o nome do usuário sendo o nome atual, né? O nome do usuário atual que está logado. E para isso a gente vai ter que declarar essa página de dados aqui, Operator ID. E como é que a gente vai fazer isso? Basicamente, vamos ter que vir aqui no Data Transform, vir nessa aba Pages e Classes, declarar a página Operator ID, declarar a classe dessa página, que a gente vai ver aqui que é data-admin-operator-id, data-admin operator ID. E agora essa página já está pronta para ser utilizada. Então a gente vai criar mais uma linha aqui. E o que é que eu quero fazer? Eu quero atribuir o nome do morador para ser o nome do usuário atual que está logado. Então eu clico aqui e coloco resident, que é o morador, o seu nome. E a atribuição será a página Operator ID
ponto PY User Identifier. Se a gente pesquisar aqui, a gente vai achar a PY User Identifier. E aqui eu vou salvar. Então, o que está acontecendo? Eu estou utilizando uma página padrão da Clipboard que o próprio sistema gera, que é a Operator ID. Estou pegando o identificador do usuário, que nesse caso aqui está com o meu nome, e estou atribuindo para ser o nome, sempre que eu iniciar um case, para ser o nome do morador atual. Então vamos lá, eu vou criar um case novo e a gente vai ver funcionando perfeitamente. Clicando aqui em Create, automaticamente o nome do meu operador foi para o nome do morador que está fazendo esse case de reporting. E quando a gente abre a Clipboard e vai na PY Workpage mais uma vez, que é a página que guarda todos os dados do case, e a gente clica aqui na página do morador, podemos ver que agora o nome está aqui atribuído. Então, pessoal, essa é a sacada, essa é a ideia de utilizar os dados em memória, os dados presentes aqui em páginas.